cenário é esse. 1936, o final de 1936, o pastor Horaci já tinha chego na cidade de Sertalhado, no centro, pregado o evangelho. Até o cangaço perseguia o povo de Deus, da igreja católica. Então, quando o missionário viajou e deixou poucos irmãos, ele teve uma surpresa na sua chegada, que foi uma família dessa região. Aqui a gente está no pé da Serra Grande, da Serra Talhada. E essa família tinha se convertido em Alagoas ali e fugiu também por causa da perseguição do evangelho. Fugiu e ficou por aqui, conseguiu um emprego aqui no estatal. E o missionário, quando chegou, ele veio conhecer essa família. Quem teve o contato com essa família foram os irmãos do centro. E foi acontecendo o quê? Foi acontecendo que esse local se tornou praticamente nossa igreja, onde o povo congregava. Por quê? Porque eles não podiam abrir um templo, eles não podiam cultuar lá, então foi um lugar excelente. Era a minha família, que eles vinham, os crentes vinham lá do centro, subiam, é um caminho longo, acho que 1h30 de caminhada mesmo, cansativo. Eles vinham pela manhã e realizavam cultos, aí vocês vão entrando aqui para ver onde era. Só tem resíduos do que foi a casa. Essa casa aqui é a casa onde foi escrita a ata de 1937, a ata que tem Manuel Vicente como secretário, sua esposa, Severino Vieira, Manuel Vieira também nessa ata, a primeira ata da igreja. E o Manuel Vieira e o Severino Vieira era dessa família. E o pastor Manuel Vicente, que se converteu na nossa igreja, um dos primeiros pastores da nossa igreja, ele era chefe dessa estatal e ele foi chamado, foi reclamado a ele quanto os crentes que estavam por aqui, o barulho que causava e o pessoal não ficava satisfeito com os crentes nesse lugar. Então mandaram ele vir aqui, ele era o chefe, ele era altão, um galegão forte, intimidador, andava armado com 2 capangas e ele veio praticamente para acabar o culto. Então ele ficou ali naquela estrada, lá do outro lado. Ficou assistindo o culto, mas eles vieram mesmo para dar um susto nos crentes. Só que o susto quem levou foi ele, porque ele foi impactado pelo poder da palavra. E nesse mesmo dia, ele saiu do meio do mato, em lágrimas, entregou a vida dele a Jesus. E se converteu nesse exato lugar que se converteu. Aqui ali, porque tinha leitura, os outros irmãos todos que estavam aqui eram irmãos que, a verdade tem que ser dita, eles não tinham leitura. E tudo que era de evangelho eles decoravam, porque não sabiam ler. Então, quando o Manuel Vicente veio, tendo estudo, isso acrescentou muito a ele, né? Era um novo convertido que ajudava eles a entender a palavra. Então, logo o pastor, ele se tornou pastor da igreja, inclusive pastoreou lá em Arco Verde, onde eu estou pastoreando, o Manuel Vicente, né? E se tornou o primeiro secretário-geral da igreja, certo? Aqui, eles se reuniam aqui. Foi aproximadamente 8 anos que nossa igreja viveu sem templo, porque também não tinha condição de ter um templo. Aqui era mais ou menos o lugar onde os irmãos se reuniam para realizar os cultos, irmão. Esse umbuzeiro aqui, ele já tem mais de 100 anos de idade. Então aqui, abrigava 50 membros, brincando. Eles ficavam aqui embaixo, ó, sentavam, e aqui tinha todos os cultos realizados aqui. Todo domingo, pela manhã, realizava culto aqui. As pessoas passavam, uns xingavam, outros achavam bonito, outros paravam na cerca e ouviam a palavra. Para ali tem outro umbuzeiro mais inacessível, onde eram reuniões de oração, de vigílias. Aqui também, desse lugar, saiu os membros, né, do primeiro batismo da nossa igreja. Foi 14 membros que desceu aqui, foi para Açude e lá foi realizado o primeiro batismo da nossa igreja. Então aqui, irmãos, é o lugar de origem. Se você for olhar na data da ata, ela foi escrita num domingo. Eles se reuniram aqui, numa sala, nessa casa, eles oraram e eles firmaram essa diretoria, assinaram, fizeram uma ata organizada. Isso era num domingo. Na segunda eles levaram para o cartório para registrar, para assinar, para tornar oficial. Mas foi daqui, oficialmente, que a nossa igreja se formou. Antes de formar aqui, outras diretorias no centro tentaram desenvolver, mas não conseguiam. E foi uma coisa maravilhosa, porque existem relatos de muita salvação neste lugar. Muitas pessoas, um exemplo, o pastor aqui, como a gente já citou, né? Você se converteu aqui. E entre tantos outros foram se convertendo e a igreja foi crescendo. Saindo daqui a igreja, 8 anos aproximadamente, quando esfriou um pouquinho a perseguição, a gente foi até o centro, onde alugou um galpão. Mesmo nesse galpão, o povo cultuava escondido, não podia ter nome de igreja nem nada. Só depois de outro tempo que a gente conseguiu construir, comprar o terreno da igreja e construir hoje, onde estamos ainda localizados, a igreja mãe, tá certo?